Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos embarcar em uma jornada transformadora através de um dos livros mais impactantes sobre consciência e espiritualidade. Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle, e sobre o autor. Eckhart Tolle é um dos mestres espirituais mais influentes da atualidade. Nascido na Alemanha, ele passou por uma profunda transformação espiritual aos 29 anos que mudou completamente sua vida. Desde então, tem dedicado sua existência a ajudar pessoas ao redor do mundo a despertarem para uma nova consciência. Seus ensinamentos são simples, práticos e aplicáveis a qualquer pessoa, independente de religião ou crença. Neste vídeo, vou apresentar uma narrativa resumida e explicativa sobre os principais ensinamentos deste livro extraordinário, dividida em 10 capítulos repletos de exemplos práticos que você pode aplicar imediatamente em sua vida. Se você busca mais paz, menos ansiedade, relacionamentos melhores e uma vida com mais propósito, este conteúdo é para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Deixe seu like se você valoriza conteúdos de qualidade sobre crescimento pessoal. Nos comentários, me conta, você já conhecia Eckhart Tolle? Qual aspecto da sua vida você mais deseja transformar? Vamos começar esta jornada incrível. Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. A flor da humanidade, Eckhart Tolle, inicia sua obra com uma bela metáfora sobre uma flor. Ele nos convida a observar como uma flor simplesmente existe, sem esforço, sem buscar ser algo diferente do que é. A flor não tenta se tornar mais bonita, não compete com outras flores, não guarda ressentimentos do passado, nem se preocupa com o futuro. Ela apenas floresce, cumprindo seu propósito de forma natural e espontânea. Esta simples observação carrega um profundo ensinamento. A humanidade está prestes a florescer de uma maneira semelhante. Mas ao contrário da flor, nós humanos temos algo que nos atrapalha menos o ego. O ego é aquela voz constante na nossa cabeça que nunca está satisfeita, que sempre quer mais, que vive comparando, julgando e criando problemas onde eles não existem. O ego, a falsa identidade tal, explica que o ego é uma ilusão, uma falsa noção de quem realmente somos. Imagine que você acorde todos os dias e ao olhar no espelho, coloque uma máscara. Com o tempo, você esquece que está usando uma máscara e passa a acreditar que aquela máscara é o seu verdadeiro rosto. Isso é o ego, uma identidade construída que confundimos com nossa essência real. O ego se alimenta de várias coisas: posses materiais, títulos profissionais, opiniões alheias, conquistas passadas e até mesmo nossos problemas e sofrimentos. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viciadas em drama, ou como outras não conseguem parar de falar sobre suas conquistas? Isso é o ego buscando se fortalecer através de identificações externas. Exemplo prático: João se identifica profundamente como gerente de vendas. Ele usa roupas caras, dirige um carro importado e adora mencionar seu cargo em conversas. Quando é demitido durante uma crise econômica, João entra em profunda depressão. Ele sente como se tivesse perdido a si mesmo. Na verdade, ele perdeu apenas a identificação do ego com aquele papel. Seu verdadeiro ser, sua consciência essencial, permanece intacta. A disfunção humana coletiva Tali nos mostra que a humanidade vive em um estado de inconsciência coletiva. Observamos isso diariamente nas guerras, na violência, na destruição ambiental, nas injustiças sociais, mas a raiz de tudo isso não está lá fora. Está dentro de cada um de nós, na forma de ego não reconhecido. Quando vivemos identificados com o ego, criamos separação, dividimos o mundo em nós e eles, certo e errado, amigos e inimigos. Esta separação é a fonte de todo o conflito humano. O ego precisa se sentir superior, especial, diferente. Ele se fortalece através do conflito e da resistência. Exemplo prático: Maria e sua vizinha entram em uma briga aparentemente pequena sobre uma árvore que faz sombra. Em vez de conversarem como duas pessoas conscientes buscando uma solução, ambas deixam seus egos assumirem o controle. A discussão escala, advogados são contratados, anos de amizade são destruídos. Por quê? Por quê? Porque nenhuma das duas estava defendendo seus interesses reais, estavam defendendo a posição do ego que precisa estar certo e vencer. O momento presente. A porta de saída. A grande revelação de tal é que existe uma saída para esse ciclo de sofrimento, o momento presente. O ego vive no tempo psicológico,
revivendo o passado ou antecipando o futuro. Ele raramente está aqui, agora. E é precisamente no agora que nossa verdadeira essência pode ser encontrada. Quando você está plenamente presente, o ego não pode sobreviver. Experimente agora. Pare de ler por um momento e apenas observe sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba os sons ao seu redor. Sinta o peso do seu corpo. Neste espaço de presença pura, onde está o ego? Onde estão seus problemas? Eles existem apenas quando sua mente viaja para o passado ou futuro. Exemplo prático. Ana sofre de ansiedade há anos. Sua mente está constantemente preocupada com o futuro. E se eu perder meu emprego? E se ficar doente? E se meu filho sofrer um acidente? Um dia, durante uma caminhada, ela decide focar completamente no momento presente. Ela observa as cores das folhas, sente a brisa na pele, escuta o canto dos pássaros. Por alguns minutos, sua ansiedade desaparece completamente. Ela descobre que todos os seus medos existem apenas como pensamentos sobre um futuro imaginário. A nova Terra, uma transformação interior. Tal nos diz que um novo mundo não virá através de mudanças externas, menos novos governos, novas tecnologias, novas ideologias. Ele surgirá através de uma transformação interior quando um número suficiente de pessoas despertar da ilusão do ego e viver a partir da consciência presente. Esse despertar não é algo que você precisa alcançar ou conquistar. Na verdade, é o oposto, é um desaprender, um soltar, um reconhecimento daquilo que você já é em sua essência mais profunda. É como limpar a poeira de um espelho. O brilho sempre esteve lá, apenas estava obscurecido. A boa notícia é que este despertar está acontecendo agora, neste momento, em milhões de pessoas ao redor do mundo. Cada vez que alguém escolhe a presença em vez do drama do ego, cada vez que alguém responde com consciência, em vez de reagir inconscientemente, a consciência coletiva da humanidade se eleva. Convite à prática. Hoje, escolha um momento para estar completamente presente. Pode ser ao tomar café, ao lavar a louça, ao abraçar alguém. Traga toda a sua atenção para aquele momento, sem julgar, sem pensar no próximo. Apenas seja... Este é o primeiro passo para o despertar de uma nova consciência. Capítulo 2. O ego. A mecânica da inconsciência. Identificação. Como o ego se forma, Tal nos explica que o ego é como um parasita mental que vive da sua atenção. Desde a infância, começamos a construir uma identidade baseada em tudo aquilo que não somos realmente. Nos identificamos com nosso nome, nosso corpo, nossa história pessoal, nossas posses, nossos relacionamentos e até nossas opiniões. Essa identificação ela acontece de forma tão sutil que raramente percebemos. Quando alguém critica seu time de futebol e você se sente ofendido pessoalmente, isso é identificação do ego. Quando você se orgulha do carro que dirige como se ele definisse quem você é, isso é ego. Quando não consegue admitir um erro, porque isso mancharia sua imagem, isso é ego em ação. Exemplo prático. Roberto passa anos colecionando selos raros. Ele se apresenta como colecionador de selos e investe não apenas dinheiro, mas sua identidade inteira nessa atividade. Um dia, um incêndio destrói toda a sua coleção. Roberto sente que perdeu parte de si mesmo. Fica deprimido por meses, dizendo, perdi tudo. Mas ele realmente perdeu tudo? Ele perdeu objetos materiais, mas seu ser essencial permanece intacto. A dor que sente vem da identificação do ego com aqueles objetos. O corpo de dor, a dor emocional, acumulada um dos conceitos mais revolucionários de Tao, é o corpo de dor, uma entidade energética composta por emoções negativas não processadas, que se acumulam ao longo da vida. Todo mundo carrega um corpo de dor em algum grau. Ele é formado por mágoas do passado, traumas, raivas reprimidas e tristezas não choradas. O corpo de dor não quer ser dissolvido, ele quer sobreviver. E para isso, precisa se alimentar de mais dor. Você já notou como algumas pessoas parecem inconscientemente criar dramas em suas vidas? Ou como certas discussões surgem do nada e rapidamente se intensificam? Isso é o corpo de dor buscando se nutrir. Exemplo prático. Fernanda tem um corpo de dor relacionado à rejeição. Quando criança,
Sentiu-se rejeitada pelos pais que sempre favoreciam seu irmão. Agora adulta, ela inconscientemente interpreta as situações neutras como rejeição. Quando seu namorado precisa cancelar o encontro por motivo de trabalho, ela imediatamente sente aquela dor familiar e reage com raiva desproporcional. Ela não está respondendo à situação presente, mas revivendo a dor antiga. O corpo de dor foi ativado e está se alimentando. O ego coletivo. A inconsciência compartilhada ao ego não existe apenas no nível individual. Há também egos coletivos, identificações compartilhadas por grupos de pessoas. Nacionalismo exagerado, fanatismo religioso, rivalidades entre times esportivos, divisões políticas extremas, todos são manifestações do ego coletivo. O ego coletivo precisa de inimigos para se fortalecer. Ele cria uma identidade baseada em oposição. Nós somos bons porque eles são maus. Nossa religião é verdadeira porque a deles é falsa. Esta é a raiz de guerras, genocídios e intolerâncias ao longo da história humana. Exemplo prático. Durante uma eleição, Pedro se identifica totalmente com seu partido político. Ele começa a ver pessoas que votam diferente, não como indivíduos com perspectivas diferentes, mas como inimigos. Ele corta laços com amigos de longa data, briga com familiares, sente raiva constante. Seu ego se fortaleceu através da identificação política e agora precisa do conflito para se manter vivo. Ele esqueceu que por trás de cada oponente há um ser humano tão complexo e valioso quanto ele, resistência e negatividade. Uma das principais características do ego é a resistência ao que é. O ego raramente aceita o momento presente como ele é. Está sempre reclamando, julgando, querendo que as coisas sejam diferentes. Esta resistência cria uma corrente contínua de negatividade, que drena nossa energia vital. Observe sua própria mente por um dia e veja quantas vezes ela resiste ao presente. O trânsito está lento demais, o clima está quente demais, a pessoa está falando alto demais, o trabalho é chato demais. Esta reclamação interna constante é o ego se alimentando de negatividade. Exemplo prático. Carla está presa no trânsito a caminho do trabalho. Por 40 minutos ela reclama mentalmente, buzina com raiva, sente o corpo tenso, xinga outros motoristas. Quando finalmente chega ao trabalho, está exausta e de mau humor. Todo aquele sofrimento foi criado pela resistência mental a uma situação que estava completamente fora de seu controle. Se ela tivesse aceitado o momento presente e usado o tempo para ouvir música ou um podcast, a experiência seria completamente diferente. Reconhecendo o ego em ação, Tal enfatiza que o primeiro passo para transcender o ego é reconhecê-lo. Você não pode dissolver algo que não consegue ver. Quando você pega a si mesmo, se sentindo superior a alguém, julgando, reclamando, defendendo uma posição com rigidez menos pause, e reconheça, isto é meu ego. Este reconhecimento cria um espaço entre você e seu ego. Você começa a perceber que pode observar o ego, que significa que você não é o ego. Você é a consciência que o observa. Esta é uma descoberta profundamente libertadora. Capítulo 3. O despertar para o propósito da vida. A transformação da consciência humana tal nos revela que a humanidade está em um momento crítico de sua evolução. Não se trata de evolução biológica, mas de evolução da consciência. Estamos diante de uma escolha coletiva, continuar no caminho da inconsciência do ego, que inevitavelmente leva à destruição, ou despertar para uma nova forma de ser. Este despertar não é opcional se quisermos sobreviver como espécie. Os problemas que enfrentamos, menos mudanças climáticas, guerras, desigualdade extrema, crises de saúde mental, não podem ser resolvidos no mesmo nível de consciência que os criou. Einstein disse isso de outra forma, né? Não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. Exemplo prático. Imagine uma empresa onde todos os funcionários estão constantemente competindo uns com os outros, sabotando projetos alheios e guardando informações. A empresa está falhando, o CEO contrata um consultor que sugere trabalho em equipe e colaboração. Mas nada muda. Por quê? Porque enquanto cada pessoa operar do ego, menos buscando ser superior, especial, reconhecida menos nenhuma estratégia externa, funcionará. A transformação ela precisa acontecer no nível da consciência individual. Primeiro, o propósito interno e externo. Um dos ensinamentos mais práticos de Tao é a distinção entre propósito interno
e propósito externo. O propósito externo é o que você faz no mundo, sua carreira, seus projetos, suas metas. O propósito interno é como você faz, a qualidade de consciência que você traz para suas ações. O propósito interno é sempre o mesmo para todos: despertar, estar presente, dissolver o ego. O propósito externo varia e muda ao longo da vida. Muitas pessoas colocam toda a sua energia no propósito externo, menos construir uma carreira de sucesso, acumular riqueza, alcançar fama menos, e mesmo quando conseguem, sentem um vazio interior. Isso acontece porque negligenciaram o propósito interno. Exemplo prático: Márcia é uma advogada de sucesso. Ela trabalha 12 horas por dia, ganha muito dinheiro, tem prestígio em sua área, mas vive estressada, toma remédios para dormir, sente que algo está faltando. Paulo é zelador de um prédio. Ganha um salário modesto, mas enquanto limpa os corredores está plenamente presente. Ele sorri para as pessoas, faz seu trabalho com atenção plena, irradia uma paz que todos notam. Quem está mais alinhado com seu verdadeiro propósito? Paulo integrou o propósito interno, presença, com o propósito externo, trabalho. Márcia está perdida no propósito externo, negligenciando o interno. A presença no momento presente tal insiste que o momento presente é tudo o que temos. O passado é uma memória. O futuro, uma projeção mental. A única realidade é o agora. Mas o ego não gosta do agora porque não pode controlá-lo. O ego vive dizendo: quando eu conseguir aquilo, então serei feliz, ou se aquilo não tivesse acontecido, eu seria feliz. A verdadeira vida acontece agora. Quando você está totalmente presente, até as atividades mais simples se tornam profundas. Lavar louça pode ser meditação, caminhar pode ser sagrado, conversar com alguém pode ser uma experiência de conexão autêntica. Exemplo prático: Sandra está jantando com sua filha pequena, mas sua mente está no trabalho, preocupada com uma apresentação que terá amanhã. Ela mal ouve o que a filha está dizendo. Responde automaticamente. Come sem saborear a comida. Ela está fisicamente presente, mas ausente em consciência. Depois, quando a filha já está adulta, Sandra vai se lamentar. Passou tão rápido, eu mal vi ela crescer. A verdade é que ela não viu porque não estava presente. Anos depois, Sandra aprende sobre presença. Agora, quando está com sua neta, ela está totalmente ali, escutando, observando, participando. Estas memórias serão vívidas porque foram vividas conscientemente. Aceitação, entusiasmo e alegria. Tal nos ensina 3 estados de consciência que podemos trazer para nossas ações: aceitação, entusiasmo e alegria. Se você não consegue trazer nenhum destes 3 para o que está fazendo, pare de fazer ou aceite totalmente as consequências de continuar em um estado de não aceitação. A aceitação não significa resignação passiva, significa reconhecer o que é e, a partir desse reconhecimento, agir se a ação for possível. O entusiasmo surge quando você está alinhado com o fluxo criativo da vida. A alegria vem de fazer algo pelo puro prazer de fazer, sem a agenda oculta do ego. Exemplo prático: Lucas trabalha em um emprego que não gosta. Todos os dias ele reclama, se sente vítima, arrasta-se para o trabalho com ressentimento. Este estado o consome por dentro. Tal diria: você tem 3 opções. Primeira, aceite totalmente a situação. Pare de reclamar e traga presença para seu trabalho. Pode ser que algo mude internamente. Segunda, mude a situação, procure outro emprego. Terceira, saia da situação completamente. O que não funciona é ficar na não aceitação, criando sofrimento contínuo. Lucas decide aceitar totalmente enquanto procura outro emprego. Imediatamente sua experiência muda. O trabalho continua o mesmo, mas ele não está mais se envenenando com resistência mental. O ego e o tempo. O ego precisa do tempo psicológico para existir. Ele vive no passado através de memórias e ressentimentos, e no futuro através de medos e ansiedades. No momento presente puro, sem pensamentos sobre passado ou futuro, o ego se dissolve temporariamente. Isto não significa que você não deve planejar o futuro ou aprender com o passado. Significa que você não deve viver psicologicamente nesses estados. Use o passado e o futuro quando necessário, mas sempre retorne ao agora. Capítulo 4. A consciência. Quem você realmente é além da mente pensante?
Tal nos desafia com uma pergunta fundamental. Você consegue estar consciente sem pensar? A maioria das pessoas identifica a si mesma com seus pensamentos. Eu penso, logo existo, disse Descartes. Mas Tal propõe algo revolucionário. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. Faça este experimento agora. Observe seus pensamentos como se fosse uma pessoa sentada à margem de um rio, observando as águas passarem. Os pensamentos vêm e vão, como as águas do rio, mas você, o observador, permanece. Esta consciência observadora é quem você realmente é, não o conteúdo dos pensamentos, mas o espaço consciente no qual os pensamentos aparecem. Exemplo prático. Renata sofre de pensamentos obsessivos. Sua mente repete constantemente preocupações, cenários negativos, autocríticas. Ela acredita que ela é esses pensamentos. Um dia, durante uma sessão de meditação, ela tem uma percepção profunda, ela está ouvindo os pensamentos. Se ela pode ouvir, então quem é o ouvinte? Ela descobre que há uma consciência silenciosa por trás do barulho mental. Esta consciência sempre esteve lá, mas ela nunca tinha notado. A partir dessa descoberta, os pensamentos obsessivos perdem seu poder porque ela não está mais totalmente identificada com eles. O espaço interior Tal fala sobre cultivar o espaço interior, uma consciência de ser que não depende de pensamentos, emoções ou circunstâncias externas. Este espaço é como o céu. As nuvens, pensamentos e emoções vêm e vão, mas o céu permanece imutável, vasto, sereno. Muitas pessoas vivem sem nunca conhecer este espaço interior. Suas vidas são completamente preenchidas com pensamentos compulsivos, emoções reativas e estímulos externos. Elas têm medo do silêncio, do vazio, da quietude, então preenchem cada momento com barulho, TV, música, conversas, redes sociais, qualquer coisa para evitar o encontro com esse espaço interno. Exemplo prático. Gustavo é viciado em estar ocupado. Ele acorda e imediatamente pega o celular. Durante o dia, trabalha incessantemente. À noite, assiste séries até dormir. Fins de semana são preenchidos com atividades sociais. Ele tem pavor de ficar sozinho em silêncio, porque quando isso acontece, uma ansiedade inexplicável surge. Esta ansiedade não é o problema menos. É um sintoma. O problema é que Gustavo nunca cultivou espaço interior. Sua identidade depende completamente de fazer e de estímulos externos. Quando ele finalmente aprende a sentar em silêncio por alguns minutos diários, inicialmente é desconfortável, mas gradualmente descobre uma paz profunda que sempre esteve lá, esperando ser reconhecida. A dimensão vertical da vida, Tal, diferencia duas dimensões da vida, a horizontal e a vertical. A dimensão horizontal é o tempo, seu movimento do passado através do presente para o futuro. É onde suas histórias se desenrolam, onde você busca realizar coisas, alcançar metas, tornar-se alguém. A dimensão vertical é o agora profundo, intemporal, é onde você encontra o ser, não o tornar-se. É uma dimensão de profundidade, não de extensão. Muitas pessoas vivem exclusivamente na dimensão horizontal, sempre buscando a próxima coisa, o próximo momento, o próximo objetivo. Elas nunca mergulham na profundidade do agora. Exemplo prático. Beatriz é bem-sucedida por todos os padrões externos. Ela alcançou todas as metas que estabeleceu, menos casou, teve filhos, construiu uma carreira, mas sente um vazio persistente. Ela pensa, é isso? Trabalho duro toda a minha vida para chegar aqui e ainda assim algo falta? O que falta é a dimensão vertical. Ela viveu inteiramente na dimensão horizontal, sempre se movendo em direção ao próximo objetivo. Quando ela aprende a acessar a dimensão vertical, através da presença, menos parar, respirar, sentir a vida acontecendo agora, descobre uma plenitude que não depende de realizações externas. O corpo interior, um dos exercícios práticos mais poderosos que Tal oferece, é a consciência do corpo interior. Em vez de viver apenas em sua cabeça, perdido em pensamentos, você pode dirigir sua atenção para sentir seu corpo de dentro. Não pensar sobre o corpo, mas sentir a energia vital que o anima. Feche os olhos agora e sinta suas mãos de dentro. Não as mova, apenas sinta a vida pulsando nelas. Você pode sentir um formigamento
sutil, calor, vibração. Esta é a energia vital, a presença fluindo através de você. Quanto mais você pratica esta consciência do corpo interior, mais ancorado no presente você fica. Exemplo prático. Ricardo sofre de ansiedade crônica. Sua mente está sempre acelerada, pulando de preocupação em preocupação. Remédios ajudam um pouco, mas não resolvem a raiz do problema. Ele aprende a prática do corpo interior. Sempre que sente a ansiedade surgindo, em vez de seguir os pensamentos ansiosos, ele dirige sua atenção para sentir suas mãos, seus pés, seu corpo inteiro de dentro. Este simples ato âncora no presente e corta a conexão com a mente ansiosa. Com o tempo, a ansiedade diminui significativamente. Ele descobriu que a ansiedade só existe quando ele está perdido em pensamentos sobre o futuro. Quando está presente no corpo, a ansiedade não pode existir. Observando o pensador tal, propõe um exercício poderoso. Observe o pensador em você. Quando um pensamento surge, em vez de ser absorvido por ele, observe-o como se fosse um cientista estudando um fenômeno interessante. Olha, minha mente está criando um pensamento de preocupação agora interessante. Este ato de observação cria uma separação entre você consciência e seus pensamentos. Você percebe que pensamentos são objetos aparecendo em sua consciência, não a própria consciência. Esta percepção é libertadora, porque você para de acreditar cegamente em cada pensamento que sua mente produz. Capítulo 5. O poder da não resistência à rendição ao que é. Um dos ensinamentos mais mal compreendidos de Tao é sobre a rendição. Muitas pessoas pensam que render-se significa desistir, tornar-se passivo, aceitar injustiças. Mas não é isso. Rendição significa aceitar internamente o momento presente como ele é, sem resistência mental. Não significa que você não pode agir para mudar uma situação. Significa que você age a partir de um estado de aceitação, não de resistência. A resistência cria sofrimento. Sempre que você internamente diz não ao que é, cria atrito, tensão, estresse. A vida flui como um rio, você pode nadar com a correnteza ou contra ela. Resistir ao momento presente é como nadar contra a correnteza. Você se desgasta enormemente e não chega a lugar algum. Exemplo prático, Toriza recebe um diagnóstico de doença crônica. Ela tem duas escolhas. A primeira é resistir. Isto não deveria estar acontecendo comigo. É injusto porque eu... Esta resistência cria uma segunda camada de sofrimento além da doença física. A segunda escolha é rendição. Isto está acontecendo. Eu aceito. A partir desta aceitação, ela pode agir conscientemente, pesquisar tratamentos, mudar hábitos, buscar apoio. A aceitação não significa que ela goste da situação ou que não vá fazer nada. Significa que ela não adiciona sofrimento psicológico ao sofrimento físico através da resistência mental, transformando o sofrimento em paz. Tal nos ensina que todo sofrimento humano nasce da resistência ao momento presente. Dor é inevitável, é parte da existência física. Mas sofrimento é opcional, é a dor multiplicada pela resistência. A equação é simples. Sofrimento, dor X, resistência. Quando você para de resistir, algo mágico acontece. A situação pode não mudar imediatamente, mas sua experiência dela se transforma completamente. Você descobre uma paz profunda que não depende de circunstâncias externas. Esta paz ela sempre esteve presente, mas estava obscurecida pela resistência. Exemplo prático. Miguel está preso no aeroporto há 8 horas devido a um cancelamento de voo. Ele pode resistir, reclamar, ficar furioso, sentir-se vítima, brigar com atendentes que não têm culpa. Esta resistência vai tornar as 8 horas absolutamente miseráveis. Ou ele pode render-se. Isto é o que é agora. Reclamar não vai fazer o avião aparecer. A partir da aceitação, ele pode usar o tempo conscientemente. Ler, meditar, conversar com outros passageiros. Simplesmente observar as pessoas. As circunstâncias são as mesmas, mas a experiência é radicalmente diferente. Ele transformou uma potencial tortura em período neutro ou até agradável. O poder do sim interno, Tao sugere uma prática simples, mas transformadora. Diga sim internamente ao momento presente. Não importa o que esteja acontecendo, permita que seja este sim, não é para a situação específica, mas para o momento presente em si.
É um reconhecimento de que este momento já está aqui, e resistir não vai mudá-lo retroativamente. Este sim cria um alinhamento com a vida. Você para de lutar contra o que é e começa a fluir com o rio da existência. Paradoxalmente, desta posição de não resistência, você está numa posição muito mais poderosa para criar mudanças positivas do que quando está em resistência. Exemplo prático. Juliana está numa reunião de trabalho tediosa. Ela pode resistir internamente, pensando isto é um desperdício de tempo. Eu deveria estar fazendo coisas importantes. Odeio estas reuniões. Esta resistência cria tensão no corpo, irritação na mente, e ela sai da reunião exausta. Ou ela pode dizer sim internamente. Isto é o que está acontecendo agora. Eu permito imediatamente algo relaxa nela. Ela ainda está na mesma reunião, mas não está mais lutando contra ela. Ela pode até encontrar algo de valor na reunião ou usar o tempo para praticar a presença. A resistência consome energia. A aceitação preserva energia. O fim do drama psicológico, a resistência é a base de todo drama psicológico. O ego adora drama, porque drama reforça a identidade do ego. Você já notou como algumas pessoas têm sempre uma crise, sempre um problema, sempre algo dramático acontecendo? Não é que a vida dessas pessoas seja objetivamente mais difícil, é que elas inconscientemente criam drama através da resistência. Quando você pratica na resistência, o drama em sua vida diminui dramaticamente, sem trocadilhos. Situações que antes teriam se tornado grandes dramas, agora são simplesmente situações neutras, que você lida com consciência. Você sai do papel de vítima, salvador ou perseguidor, os 3 papéis do triângulo dramático do ego. Exemplo prático. Sofia e sua irmã tiveram uma discussão sobre heranças familiares anos atrás. Sofia carrega isso como um drama contínuo. Ela conta a história repetidamente para amigos, sente raiva renovada cada vez que pensa no assunto, se vê como vítima da irmã, egoísta. Este drama consome sua energia e a mantém presa ao passado. Um dia, Sofia pratica a rendição. Ela aceita que aquilo aconteceu, que não pode mudar o passado, que resistir não ajuda em nada. Ela perdoa não porque a irmã merece perdão, mas porque ela merece paz. O drama se dissolve. A situação não mudou, mas sua relação com ela mudou completamente. Ela está livre. A sabedoria da Nawaka Tal fala sobre a importância de às vezes não fazer nada. No mundo do ego, estar ocupado é valorizado acima de tudo. Mas há uma sabedoria em saber quando agir e quando não agir. Às vezes a não ação é a ação mais poderosa. Isto não é preguiça ou procrastinação. É uma não ação consciente. Um permitir que as coisas se desdobrem naturalmente, sem interferência forçada. Como um jardineiro sábio, que sabe que não pode fazer a planta crescer, ele pode criar condições, mas o crescimento acontece por si só. Capítulo 6, ANR, LACI, ONAMNT, OS conscientes. O ego nos relacionamentos, os relacionamentos são o espelho mais revelador do nosso estado de consciência. Tal explica que a maioria dos relacionamentos não são verdadeiros relacionamentos, mas sim relacionamentos entre egos. 2 egos interagindo, cada um buscando algo do outro, validação, segurança, sentido de identidade, prazer. Quando o relacionamento não mais satisfaz essas necessidades do ego, surgem os conflitos. O ego acusa: você não me faz mais feliz. Você mudou, você não me dá o que preciso. Mas a verdade é que ninguém pode fazer você feliz de forma permanente. A felicidade verdadeira só pode vir de dentro. Exemplo prático, Camila. Entre em um relacionamento se sentindo incompleta. Ela acredita que Daniel vai completá-la, fazê-la feliz, preencher o vazio que sente. Nos primeiros meses parece funcionar. Daniel dá toda a atenção a ela e Camila se sente realizada. Mas gradualmente, Daniel volta às suas próprias atividades, amigos, interesses. Camila se sente abandonada, não amada, traída. Ela começa a criticá-lo, tornar-se possessiva, criar dramas. O problema, ela estava usando Daniel como um substituto para a sua própria plenitude interior. Quando ele não mais cumpria esse papel impossível, o ego dela se revoltou. Relacionamentos viciados versus relacionamentos conscientes. Tal distingue entre relacionamentos viciados e relacionamentos conscientes. No relacionamento viciado, você precisa do outro para se sentir completo.
a dependência emocional, o apego, o medo de perda. Quando o outro está presente, você se sente bem. Quando ausente, sofre. Este não é amor, é vício. No relacionamento consciente, você está completo em si mesmo. Você não precisa do outro, mas escolhe estar com o outro. Há liberdade, espaço, respeito mútuo. Você se relaciona de ser para ser, não de ego para ego. Este é o verdadeiro amor. Não baseado em necessidade, mas em plenitude transbordante. Exemplo prático, Vitor e Helena têm um relacionamento consciente. Ambos cultivam sua própria presença, paz interior e plenitude. Eles não dependem um do outro para serem felizes. Quando estão juntos, compartilham essa plenitude. Quando estão separados por viagens de trabalho, não há drama, ciúmes ou necessidade compulsiva de contato constante. Eles confiam, respeitam o espaço do outro, e quando se reencontram, é um encontro de duas presenças plenas, não de duas metades desesperadas procurando completude. O papel especial do parceiro íntimo. Paradoxalmente, tal diz que seu parceiro íntimo pode ser seu maior professor espiritual. Por quê? Porque ninguém ativa seu ego tão eficientemente quanto a pessoa com quem você está intimamente envolvido. Seu parceiro vai apertar todos os seus botões, revelar todas as suas feridas não curadas, expor todos os seus pontos cegos. Isto não é um problema a menos, é uma oportunidade. Cada conflito é uma chance de reconhecer o ego em ação, de escolher a consciência em vez da reação automática, de crescer. Relacionamentos íntimos são como espelhos que refletem de volta tudo o que você precisa ver sobre si mesmo. Exemplo prático, toda vez que Leonardo deixa a louça na pia, Patrícia sente uma raiva desproporcional. Ela grita. Faz drama, sente-se desrespeitada. Um dia, ela para e se pergunta: por que isso me afeta tanto? Ela descobre que não é realmente sobre a louça. Quando criança, ela se sentia ignorada pelos pais que nunca a escutavam. A louça na pia ativa aquele sentimento antigo de não ser vista, não importar. Leonardo não está causando sua raiva menos. Está revelando uma ferida não curada. Esta percepção muda tudo. Em vez de culpar Leonardo, ela trabalha em curar aquela ferida antiga. O comportamento de Leonardo se torna seu professor, não seu inimigo. A dor no amor tal explica que muitas pessoas confundem dor emocional com amor. Elas dizem, eu amo tanto que dói. Mas o amor verdadeiro nunca dói. O que dói é o apego, o medo de perda, a necessidade, o ciúme, todas as manifestações do ego, não do amor. O amor verdadeiro é um estado de ser, não uma emoção dependente de outra pessoa. Você pode amar sem precisar, pode estar conectado sem estar apegado. Pode cuidar profundamente sem perder sua própria plenitude interior. Exemplo prático. Quando Marcelo termina o relacionamento, Laura sente uma dor devastadora. Ela pensa, eu o amava tanto, mas analisando honestamente, era amor ou apego? Ela não conseguia imaginar a vida sem ele. Sentia-se incompleta sozinha. Seu senso de identidade estava entrelaçado com o dele. Isto é apego do ego, não amor. Anos depois, Laura aprende sobre amor consciente. Em um novo relacionamento, ela ama profundamente, mas não está apegada. Se o relacionamento terminasse, ela sentiria tristeza, mas não devastação. Ela sabe quem é independente do outro. Este é o amor verdadeiro, que liberta em vez de aprisionar. Capítulo 7. Encontrando paz em meio ao caos, a insanidade do mundo. Tal nos convida a observar o mundo ao nosso redor com olhos claros. Guerras, violência, destruição ambiental, desigualdade extrema, sofrimento desnecessário. Se um extraterrestre visitasse a Terra e observasse o comportamento humano, ele não concluiria que esta é uma espécie disfuncional, mentalmente doente? Mas aqui está a chave. Esta insanidade coletiva não é algo separado de você, ela é o ego humano operando em escala coletiva. Cada ato de violência, cada guerra, cada injustiça começa com a inconsciência individual multiplicada. Você não pode mudar o mundo diretamente, mas pode transformar sua própria consciência. E essa transformação contribui para a consciência coletiva. Exemplo prático. André assiste ao noticiário e fica horrorizado com as notícias menos corrupção, violência, injustiças. Ele se sente impotente. O que posso fazer? Sou apenas uma pessoa, mas tal diria,
Você pode fazer muito. Cada vez que você escolhe consciência em vez de inconsciência, cada vez que responde com presença em vez de reagir com ego, você adiciona luz à consciência coletiva. Se você grita com um garçom que errou seu pedido, você adiciona violência ao mundo. Se você responde com paciência e compreensão, você adiciona paz. Nenhum ato consciente é pequeno demais para importar. Aceitando o inaceitável, uma das lições mais desafiadoras de Tao, é sobre aceitar até mesmo situações que parecem inaceitáveis. Isto não significa concordar com injustiças ou não agir para mudá-las. Significa não adicionar resistência mental ao que já está acontecendo. Quando você resiste internamente a uma situação enquanto tenta muda, lá, você opera a partir do ego, da raiva, da frustração. Sua ação é contaminada por essa energia negativa e, ironicamente, torna-se menos efetiva. Quando você aceita primeiro o que é e então age a partir de um lugar de clareza e presença, sua ação é muito mais poderosa. Exemplo prático. Mônica trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade. Todos os dias ela vê sofrimento, negligência, abuso. Se ela resistir internamente, pensando isto não deveria existir, como o mundo permite isso? Ela vai se consumir em raiva e frustração, eventualmente ficará esgotada, cínica, queimada. Mas se ela aceitar que isto é, que no momento presente, estas crianças estão nesta situação, ela pode agir a partir de um lugar de paz interior, sua ação será mais efetiva porque não está contaminada por negatividade. Ela pode ajudar as crianças com compaixão genuína, em vez de raiva ou pena. A situação é a mesma, mas a qualidade de sua presença e ação é completamente diferente. O espaço entre os pensamentos Tao nos ensina a buscar os espaços entre os pensamentos, menos aqueles breves momentos de silêncio mental que acontecem naturalmente. A maioria das pessoas nunca nota esses espaços porque estão totalmente identificadas com o fluxo contínuo de pensamentos. Mas é precisamente nesses espaços que você pode experimentar sua verdadeira natureza. Estes espaços podem ser cultivados. Quando você pratica a presença, os espaços entre pensamentos se tornam mais frequentes e prolongados. Você começa a viver mais a partir do silêncio interior do que do barulho mental. Este silêncio não é vazio, é plenitude, paz, vida pura. Exemplo prático. Durante anos, Fábio viveu na sua cabeça. Seu trabalho como analista financeiro exigia pensamento constante, e isso se estendia para toda a sua vida. Ele planejava, analisava, calculava, preocupava-se continuamente. Um dia, durante uma caminhada, ele para observar um pássaro. Por alguns segundos, sua mente fica completamente silenciosa, menos sem pensamentos, apenas observação pura. Quando os pensamentos retornam, ele percebe algo extraordinário. Ele existia durante aquele silêncio. Havia consciência, presença, ser, independente dos pensamentos. Esta breve experiência abre uma porta. Ele começa a buscar e cultivar esses espaços de silêncio. E sua vida se transforma gradualmente, transformando o sofrimento ordinário. Tal distingue entre sofrimento extraordinário, grandes tragédias e sofrimento. Ordinário, a insatisfação constante da vida cotidiana. A maioria das pessoas carrega um nível baixo, mas constante de insatisfação, sempre querendo que este momento seja diferente, sempre achando que algo está faltando, sempre buscando o próximo momento. Este sofrimento ordinário é tão comum que é considerado normal. As pessoas chamam de vida, mas não é vida menos. É a vida obscurecida pelo ego. A verdadeira vida está disponível agora, neste momento. Mas você não pode acessar lá enquanto estiver resistindo ao agora e buscando completude no futuro. Exemplo prático. Rodrigo tem uma boa vida por padrões externos. Trabalho estável, família, saúde, mas ele carrega uma insatisfação constante. Segunda-feira ele espera a sexta-feira. No trabalho ele espera as férias. Nas férias ele já está pensando no próximo destino. Comendo uma refeição, ele já está pensando na sobremesa. Esta incapacidade de estar plenamente presente cria um sofrimento sutil, mas constante. Um dia ele percebe: passei minha vida inteira esperando pelo próximo momento. Quando vou viver este momento? Esta percepção o desperta. Ele começa a praticar presença total no que quer que esteja fazendo. Imediatamente, aquela insatisfação de fundo começa a se dissolver.
A vida não mudou, mas sua experiência dela foi transformada. A rendição radical Toll fala sobre momentos de grande desafio ou perda, onde a rendição se torna a única opção. Quando você já tentou tudo, quando não há mais nada que possa ser feito. Quando você chega ao fundo absoluto menos aí, paradoxalmente, pode acontecer uma abertura profunda. Na rendição total, o ego não pode mais se manter. Ele tentou controlar, resistir, lutar e falhou completamente. Nessa falha, há uma oportunidade para o despertar. Muitas pessoas têm suas experiências espirituais mais profundas nos momentos mais difíceis. Não porque o sofrimento em si seja espiritual, mas porque o sofrimento forçou uma rendição que o ego nunca permitiria voluntariamente. Capítulo 8. A prática diária da presença trazendo consciência para atividades cotidianas. Toll enfatiza que a espiritualidade não acontece apenas em momentos especiais de meditação ou oração. A verdadeira prática é trazer presença total para as atividades mais mundanas da vida cotidiana. Lavar a louça, escovar os dentes, dirigir ao trabalho, tomar banho menos cada uma dessas atividades pode ser uma prática espiritual profunda, se feita com total atenção. A maioria das pessoas vive no piloto automático, fazendo as coisas mecanicamente enquanto a mente está em outro lugar. Você já chegou em casa de carro e não se lembrava da viagem? Isso é vida inconsciente. A prática é despertar para cada momento, por mais ordinário que pareça. Exemplo prático. Antônio sempre lavava a louça com ressentimento, pensando, tenho coisas mais importantes para fazer. Sua mente estava no futuro, planejando, preocupando-se. Um dia ele decide fazer um experimento, lavar a louça com total presença. Ele sente a temperatura da água, observa as bolhas de sabão, percebe o movimento de suas mãos, escuta os sons. Pela primeira vez, lavar a louça se torna uma experiência meditativa. Ele não está mais perdendo tempo, está vivendo plenamente. Esta simples mudança de consciência transforma não apenas a experiência de lavar louça, mas gradualmente se estende para todas as áreas de sua vida. A prática da consciência no corpo, uma das práticas mais poderosas que Toll oferece, é manter parte da sua atenção no corpo interior, enquanto você vai sobre suas atividades diárias. Não toda a sua atenção, você ainda precisa funcionar no mundo, mas uma porcentagem dela ancorada na sensação de estar vivo dentro do seu corpo. Esta prática tem múltiplos benefícios. Mantém você presente, dissolve o pensamento compulsivo, fortalece seu campo de presença e cria um buffer entre você e as reações automáticas do ego. Quando algo perturbador acontece, se você está ancorado no corpo, há menos chance de ser completamente dominado pela reação emocional. Exemplo prático, Isabela sofria de ataques de pânico em situações sociais. Sua mente disparava pensamentos ansiosos e ela se sentia completamente fora de controle. Ela aprende a prática do corpo interior. Antes de entrar numa situação social, ela dedica alguns minutos para sentir suas mãos, pés, pernas, braços de dentro. Durante a interação social, ela mantém uma parte de sua atenção ancorada nessa sensação interior. Os pensamentos ansiosos ainda aparecem, mas ela não é mais completamente arrastada por eles. Há um espaço de quietude interior que permanece não importa o que aconteça externamente. Gradualmente, os ataques de pânico diminuem e eventualmente desaparecem, usando gatilhos como lembretes. Toll sugere criar gatilhos de presença, momentos ou situações regulares que você usa como lembretes para voltar ao presente. Pode ser cada vez que seu telefone toca, cada vez que você para um sinal vermelho, cada vez que passa por uma porta, cada vez que lava as mãos. Isto é necessário porque é muito fácil se perder nos pensamentos e passar horas ou dias inteiros em piloto automático. Estes gatilhos funcionam como alarmes gentis. Acorde, volte ao agora. Você está vivo neste momento. Exemplo prático. Eduardo escolhe os sinais vermelhos como seus gatilhos de presença. Toda vez que para em um sinal, em vez de ficar impaciente ou perdido em pensamentos, ele usa aquele momento para voltar ao presente. Ele sente sua respiração, observa seus arredores, sente as mãos no volante. Inicialmente, ele esquece com frequência, mas gradualmente se torna automático. Esses pequenos momentos de presença ao longo do dia começam a se acumular. Ele nota que está menos estressado no trânsito, mais calmo em geral, mais presente em todas as áreas da vida. Um hábito simples criou uma transformação profunda. A arte de escutar
Escutar verdadeiramente outra pessoa é uma forma poderosa de prática de presença. Mas quantas vezes você realmente escuta? Na maioria das conversas, enquanto a outra pessoa fala, você está formulando sua resposta, julgando, concordando ou discordando, ou pensando em outra coisa completamente. Escutar conscientemente significa dar sua presença total à pessoa, não apenas escutar as palavras, mas perceber a energia por trás das palavras. Não planejar sua resposta, mas permitir que ela surja naturalmente do silêncio interior. Esta qualidade de escuta é rara e preciosa. As pessoas sentem quando são verdadeiramente ouvidas. E isto sozinho pode ser curativo. Exemplo prático. Márcia era terapeuta e achava que sabia escutar. Mas quando aprendeu sobre escuta consciente, percebeu que passava as sessões analisando mentalmente o que o cliente dizia. Formulando interpretações, planejando intervenções, ela decide experimentar uma escuta diferente. Simplesmente estar presente, escutar totalmente, sem agenda mental. A transformação é notável. Os clientes comentam que se sentem realmente vistos pela primeira vez. As respostas de Márcia, quando surgem, são mais profundas porque vêm de um lugar de presença, não de análise mental. Sua prática profissional se transforma. E ela descobre que esta qualidade de escuta é igualmente valiosa com sua família e amigos. Presença em momentos de espera, tal, identifica momentos de espera menos filas. Salas de espera, trânsito parado menos, como oportunidades perfeitas para a prática. O ego odeia esperar porque não pode fazer nada com aquele tempo. Ele se torna impaciente, frustrado, inquieto, mas estes são exatamente os momentos para praticar rendição e presença. Em vez de resistir à espera, você pode usar aquele tempo como espaço para simplesmente ser, não fazer, não pensar, não se tornar menos, apenas ser. Estes momentos, que o ego vê como tempo perdido, podem se tornar os mais valiosos do seu dia. Capítulo 9. A Nova Terra, uma humanidade desperta. A evolução da consciência coletiva. Tal nos lembra que cada indivíduo que desperta contribui para a consciência coletiva da humanidade. Você pode pensar que sua pequena prática pessoal de presença não importa no grande esquema das coisas, mas isso não é verdade. A consciência coletiva é como um campo energético compartilhado. Cada pessoa que eleva sua própria consciência eleva o campo inteiro, tornando mais fácil para outros despertarem. Este é um momento crucial na história humana. Estamos em um ponto de inflexão. Podemos continuar no caminho da inconsciência que leva à autodestruição, ou podemos despertar coletivamente para uma nova forma de ser. A boa notícia é que não precisamos que todos despertem menos apenas um número crítico. Uma massa crítica de consciência pode transformar o todo. Exemplo prático. Imagine uma sala escura onde centenas de pessoas tropeçam e se machucam. Se uma pessoa acende uma vela, não apenas ela pode ver, todos ao redor começam a ver também. Se 10 pessoas acendem velas, a sala inteira começa a iluminar. Você não precisa convencer as pessoas na escuridão sobre a luz, você simplesmente acende sua própria vela, sua luz contribui para a iluminação coletiva. Da mesma forma, quando você desperta, sua presença afeta a todos ao seu redor, mesmo sem você fazer nada específico. As pessoas sentem algo diferente em você, algo pacífico, algo que elas anseiam, sem saber nomear. O fim da identificação com a forma. Um dos ensinamentos mais profundos de Tao é sobre transcender a identificação com a forma. Não apenas a forma física do corpo, mas todas as formas, suas posses, suas realizações, sua história pessoal, seus papéis sociais, até mesmo suas crenças e opiniões. O ego se identifica com formas porque formas são tangíveis, definíveis, controláveis. Mas você não é nenhuma forma. Você é a consciência sem forma que habita temporariamente estas formas. Quando você percebe isso profundamente, uma liberdade imensa surge. Você pode ter um corpo, mas não é o corpo. Pode ter pensamentos, mas não é os pensamentos. Pode desempenhar papéis, mas não é os papéis. Você é a presença eterna, intemporal, que testemunha todas estas formas temporárias. Exemplo prático, durante toda a sua vida, Benedito se identificou como pai, engenheiro, brasileiro. Quando se aposenta e os filhos saem de casa, ele entra em crise existencial. Quem sou eu agora? Se ele fosse realmente apenas aqueles papéis, ele teria deixado de existir quando os papéis mudaram. Mas ele continua existindo. Ele continua consciente.
Esta crise o força a descobrir quem ele é, além das formas, né? Além dos papéis. Ele descobre uma sensação de ser que não depende de nada externo. Essa descoberta não o torna passivo. Ele continua ativo na vida menos. Mas agora ele sabe que não é nenhum daqueles papéis. Ele está livre para jogar os papéis sem se perder neles, criando a partir da consciência. Tal explica que há duas formas de criar no mundo: criar a partir do ego ou criar a partir da consciência presente. Criação do ego é motivada por medo, carência, necessidade de provar algo, busca de completude através de realizações. Criação consciente surge da plenitude, da alegria, do desejo de expressar o que já é completo dentro de você. A criação do ego pode até ser bem-sucedida externamente, mas deixa o criador insatisfeito. A criação consciente pode ou não ser bem-sucedida externamente, mas o processo em si é gratificante porque não depende de resultados para sua validade. O ato de criar já é completo em si mesmo. Exemplo prático: duas artistas pintam. A primeira, Célia, pinta desesperadamente buscando reconhecimento, validação, sucesso. Cada pintura carrega a energia de preciso que isto seja bom o suficiente, né? Preciso ser reconhecida. Mesmo quando consegue sucesso, nunca é suficiente. Há sempre mais a provar. A segunda artista, Débora, pinta a partir de um lugar de plenitude. Ela está completa independente de pintar ou não, mas a criatividade flui naturalmente dela. Ela desfruta o processo sem apego aos resultados. Se ninguém comprar suas pinturas, ela continuaria pintando porque o ato em si é gratificante. Paradoxalmente, é o trabalho de Débora que tende a ressoar mais profundamente com as pessoas, porque carrega a energia de presença e plenitude, não de carência e necessidade. Relacionando-se com o mundo de forma nova, quando você desperta, seu relacionamento com o mundo muda fundamentalmente. Você continua interagindo com o mundo, trabalhando, criando, relacionando-se menos, mas a partir de uma base diferente. Você não está mais buscando algo do mundo para se sentir completo. Você traz plenitude para o mundo. Isso não significa que você se torna indiferente ou apático. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Você pode se importar profundamente, agir apaixonadamente, criar intensamente menos, mas sem a disfunção do ego. Sua ação surge da consciência presente, não da compulsão inconsciente. Exemplo prático: antes de despertar, Renato era ativista ambiental movido por raiva e medo. Ele odiava as pessoas que poluíam. Sentia-se constantemente frustrado. Estava sempre em modo de luta. Sua causa era justa, mas sua energia era tóxica, tanto para ele quanto para os outros. Depois de seu despertar, ele continua sendo ativista, mas a energia mudou. Ele age a partir de amor pela terra, não de ódio pelos poluidores. Ele trabalha incansavelmente, mas sem a atenção anterior. Ele vê até mesmo aqueles que causam danos como seres humanos adormecidos, não como inimigos. Sua ação se torna muito mais efetiva porque não está contaminada pela negatividade do ego. As pessoas ao seu redor sentem a diferença e são naturalmente atraídas para sua causa. Capítulo 10. Vivendo o despertar. Integrando a nova consciência, o despertar não é um evento final. Um dos mal-entendidos mais comuns sobre o despertar espiritual é pensar que é um evento único. Definitivo, você desperta e pronto, está iluminado para sempre. Tal esclarece que, para a maioria das pessoas, o despertar é um processo gradual com momentos de expansão e períodos de retração ao ego. O importante não é alcançar um estado permanente de iluminação, mas aumentar gradualmente a porcentagem de tempo que você passa em presença consciente. Haverá momentos em que você esquecerá e voltará aos padrões antigos do ego. Isto é normal e parte do processo. O que importa é reconhecer quando isso acontece e escolher voltar à presença. Cada vez que você faz isso, o músculo da consciência se fortalece. Com o tempo, a presença se torna seu estado natural em vez de exceção. Exemplo prático: Silvia tem um momento profundo de despertar durante um retiro de meditação. Por dias, ela vive em um estado de paz e presença que nunca havia experimentado. Ela pensa: finalmente eu despertei, mas quando volta à rotina, menos trabalho estressante, problemas familiares, contas para pagar, ela se vê reagindo com raiva, julgando, reclamando. Ela se sente fracassada. Perdi meu despertar, mas tal diria:
você não perdeu nada. O despertar não é um estado que você alcança e mantém perfeitamente. É uma prática contínua de reconhecer quando você se perdeu e escolher voltar. Com um tempo, Sylvia aprende a ser gentil consigo mesma durante os períodos de inconsciência e simplesmente retornar à presença quando percebe. Gradualmente, os períodos de presença se tornam mais longos e frequentes. Presença nas situações desafiadoras. O verdadeiro teste da consciência não é quão presente você consegue ser durante um retiro silencioso em uma montanha, mas quão presente você consegue ser no meio do caos da vida, quando alguém está gritando com você. Quando você recebe notícias devastadoras, quando tudo está dando errado simultaneamente, estas situações desafiadoras são, na verdade, as maiores oportunidades de prática. É fácil estar presente quando tudo está bem. O desafio é trazer presença para momentos de provocação, medo, raiva ou dor. Cada vez que você consegue fazer isso, mesmo que parcialmente, você está fortalecendo sua capacidade de permanecer consciente sob pressão. Exemplo prático. Francisco é insultado publicamente por um colega durante uma reunião importante. Seu primeiro impulso é revidar, defender-se, atacar de volta, mas ele tem praticado presença há meses. Ele sente a raiva surgindo em seu corpo, o calor, a tensão, a energia. Em vez de agir automaticamente a partir da raiva, ele simplesmente observa. Ele respira, ele sente seu corpo interior. Após alguns segundos que parecem eternidade, ele responde calmamente. Vamos discutir isso em particular. Sua resposta não vem do ego ferido, mas da consciência presente. Mais tarde, ele consegue abordar a situação construtivamente. Se ele tivesse reagido automaticamente, teria criado um drama muito maior. Esta situação desafiadora se tornou uma oportunidade de praticar presença sob fogo. A paz que transcende compreensão. Tal fala sobre uma paz profunda que está disponível para todos nós. Não uma paz que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma paz que existe independente do que está acontecendo na sua vida externa. Esta é a paz que transcende todo entendimento mencionada nas escrituras cristãs. Esta paz não é conquistada através de esforço. Na verdade, é o oposto. Ela está sempre presente quando você para de resistir, quando você se rende ao momento presente, quando você descansa em seu ser essencial. É a paz de simplesmente existir, sem necessidade de melhorar, consertar ou mudar nada. Exemplo prático. Alzira está em tratamento de câncer. Externamente, sua situação é difícil, dor, incerteza, medo do futuro. Mas através de sua prática de presença, ela descobre algo surpreendente. No meio de tudo isso, há uma paz profunda que não é tocada pelas circunstâncias externas. Quando ela está totalmente presente, sentindo seu corpo, aceitando este momento exatamente como é, há uma quietude que sustenta tudo. Esta paz não nega a realidade de sua situação. Ela a permeia. Alzira aprende a descansar nesta paz mesmo enquanto passa pelos tratamentos. Ela descobre que pode sofrer fisicamente sem sofrer psicologicamente. Esta é a diferença entre dor inevitável e sofrimento opcional. Servindo o despertar dos outros. À medida que você desperta, você naturalmente se torna um catalisador para o despertar dos outros. Não através de pregar ou ensinar necessariamente, mas simplesmente através de sua presença. Quando você está verdadeiramente presente, as pessoas ao seu redor sentem algo diferente. Sua paz, sua clareza, sua ausência de reatividade do ego, tudo isso cria um espaço onde outros podem mais facilmente acessar sua própria presença. Você não precisa fazer nada especial. Simplesmente sendo presente, você está servindo. Cada interação consciente é uma oferta de possibilidade, menos a possibilidade de que a outra pessoa também desperte naquele momento. Exemplo prático. Carmen trabalha como caixa de supermercado. É um trabalho simples, repetitivo, que muitos considerariam insignificante, mas Carmen decidiu trazer presença total para seu trabalho. Quando atende cada cliente, ela está totalmente presente, fazendo contato visual genuíno, sorrindo de um lugar de paz interior, tratando cada pessoa como se fosse a única. Os clientes frequentemente comentam que ela ilumina o dia deles. Alguns choram sem saber por quê. Eles estão sentindo presença genuína, algo tão raro no mundo moderno. Carmen não está pregando espiritualidade, não está tentando converter ninguém. Ela está simplesmente presente.
E essa presença serve como um lembrete silencioso para outros de sua própria possibilidade de estar presente. A jornada contínua tal conclui nos lembrando que o despertar não é um destino final, mas uma jornada contínua. Cada momento oferece uma oportunidade de escolher consciência ou inconsciência, presença ou identificação com o ego. A vida continua apresentando desafios, situações, relacionamentos menos, mas agora você tem uma escolha que não tinha antes de começar a despertar. O convite é para continuar praticando, continuar retornando ao agora, continuar reconhecendo o ego quando ele surge, continuar escolhendo presença. Com o tempo, esta escolha se torna mais natural, mais automática. A presença se torna seu lar, e o ego se torna o visitante ocasional em vez do morador permanente. Exemplo prático. Walter olha para trás em sua jornada de despertar que começou 5 anos atrás. Ele não está perfeitamente iluminado. Ainda tem momentos de reatividade, de esquecimento, de inconsciência. Mas quando compara quem ele era com quem ele é agora, a diferença é notável. Antes, ele vivia em estresse constante, sempre ansioso, sempre insatisfeito. Agora, ele passa a maior parte do tempo em um estado de paz básica. Problemas ainda surgem, mas ele não os transforma em dramas. Ele está mais presente com sua família, mais efetivo no trabalho, mais gentil consigo mesmo. O despertar não resolveu todos os seus problemas externos, mas transformou completamente sua experiência interna da vida. E ele sabe que a jornada continua menos cada dia, cada momento, uma nova oportunidade de escolher presença. Palavras finais. O convite a este resumo de um novo mundo é apenas um mapa, não o território. As palavras podem apontar para a verdade, mas não podem substituir a experiência direta. O convite de Eckhart Tolle não é para acreditar no que ele diz, mas para experimentar por si mesmo. Comece hoje. Traga presença para este momento. Sinta seu corpo interior. Observe seus pensamentos sem ser arrastado por eles. Pratique não resistência ao que é. Diga sim internamente ao agora. Veja o que acontece. A nova terra que tal descreve não é um lugar futuro que virá através de mudanças externas. É uma realidade interna disponível agora, neste momento, para todos que escolherem despertar. Cada pessoa que faz essa escolha contribui para a transformação coletiva da humanidade. O mundo está esperando pelo seu despertar. Não porque você precisa salvar o mundo, mas porque sua luz, por menor que pareça, adiciona luz à consciência coletiva. E quando luz suficiente é adicionada, a escuridão se dissolve naturalmente. O momento de despertar é agora. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, não quando você tiver tempo. Agora, este momento presente é tudo o que você realmente tem. Use-o conscientemente. Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. E assim, encerramos nossa jornada pelos 10 capítulos de Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência de Eckhart Tolle Inspero. Do fundo do coração, que este conteúdo tenha plantado a semente da presença em sua vida e que você comece a florescer, livre da ilusão do ego. Se este resumo trouxe clareza ou inspiração, eu tenho alguns pedidos para você, que faz a nossa comunidade crescer e despertar. Curta este vídeo, é o seu sinal de que o conteúdo foi valioso. Comente abaixo, qual foi o seu maior despertar ou a experiência mais transformadora que você teve com o conceito do momento presente. Compartilhe com amigos, envie este vídeo para alguém que você ama e que também merece se libertar do sofrimento do ego. Se inscreva e ative o sininho. Não perca nossos próximos mergulhos no autoconhecimento e na espiritualidade. E agora, a pergunta que fica: qual livro transformador você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários. Seu voto é crucial para o nosso próximo projeto. Muito obrigado pela sua presença. Lembre-se, o novo mundo não é um lugar para onde vamos, mas uma consciência da qual vivemos. Que a paz do agora guie seus passos. Até o próximo despertar.